de evidência, no que é que eu posso me basear para entender a narrativa, o que é real, o que é que não é, o que é fato e o que não é. Então, a arqueologia nos dá embasamento para isso, para a gente entender em que contexto histórico está, né, a que se refere, foi influenciado por alguma outra migração que ocorreu. Então, a gente tem uma série de questões, inclusive o Êxodo também está no Alcorão nos 26:54. Lá tem também essa, só que assim, tá diferente lá. No Alcorão a gente já vê outra realidade. Estava até conversando agora há pouco com um amigo muçulmano e ele é um especialista, né? E é teólogo também, estuda Bíblia, Alcorão, enfim, tudo, Talmud, tudo, tudo, tudo. Então, ele me falou que lá no Alcorão é um pequeno grupo, né? O faraó cita que é um pequeno grupo de pessoas, já é diferente, porque na Bíblia hebraica a gente vê o que no Antigo Testamento só os homens eram o quê? O João já está indo, 600 mil homens, fora sim, mulheres e crianças. Então vocês veem aí que são milhares de pessoas no Êxodo, passando ali pelo Egito, altamente fortificado. Eu vou explicar isso durante a live. Por que estava altamente fortificado? Qual motivo os egípcios estavam preocupados realmente com invasões? E então, como é que pode? Milhares de pessoas numa procissão ali, como é que pode? Não tem como, né? Passar despercebido. E ainda passaram 40 anos no Sinai, como o Rogaciano falou, a gente não encontra nada, a gente encontra assentamentos e cultura material no Egito 4.000, 3.000 anos antes da Era Comum, período pré-dinástico, mas nada referente ao êxodo bíblico ali na Península do Sinai. Isso o próprio Ministério de Antiguidades do Egito, eles falam claramente isso e mostram. Então, realmente, 40 anos ali, esse pessoal de castigo, era para ter alguma coisa, né? Assim, era para Verdade. ter, tipo, algum resquício de assentamento, né? A própria estratigrafia ali do solo não mostra nada disso, né? Então, é estranho, no mínimo, é estranho. Então, pode ter sido baseado em outras narrativas, com certeza, é o que a gente vai ver. Ocorreram migrações, não só uma, várias ali, e é importante a gente entender por quê, como que isso se deu, como que ocorreu realmente. Isso. Érica, por favor, fala para mim aí o capítulo, aí, o versículo do Alcorão que cita. É o 26:54, eu acho que é capítulo 26, versículo 54, né? Surata 26:54. Isso, Eu Surata. conheço pouca coisa do Alcorão. Você vê que tem muita coisa diferente da Bíblia, né? Tem algumas coisas que realmente o próprio Jesus lá é diferente. É uma passagem da Surata que os evangélicos usam nos cultos, E que até, que até a folha de uma árvore, se cair, sim. E também, é da Surata. Eles eu li pregam ontem que a Surata, se eu não me engano, acho que é a 21, vai falar da conversa que das formigas, as formigas falando no tempo de Salomão. Eu achei bizarro aquilo ali, cara. Porque também tem muito mito ali. Formiga falante dentro do Alcorão. Na Bíblia tem cobra, tem a jumenta de Balaão, e assim sucessivamente. Mas formiga, peraí, cara, aí é demais. E eles acreditam piamente nisso. Entender, realmente eu não sou especialista em Alcorão, por isso que eu nem Não. falo, mas assim, eu venho aprendendo, né, bastante, porque converso muito com muçulmanos, Uhum. principalmente um amigo que está me ensinando bastante, né? Muito do árabe, mas assim, é aquela coisa. Eu sempre deixo claro que a minha visão, meu olhar crítico, para entender de fato de onde vêm as narrativas, por que foram criadas dessa forma, desmistificando ali a questão, não levar ao pé da letra de Uhum. forma literal, né, porque às vezes tem algum outro significado, né, e tudo. A questão de Adão e Eva eu vi que é diferente também lá. E pelo menos a narrativa do Êxodo, você vê que é um pequeno grupo. Não é um exagero como a Bíblia hebraica, né, como o Pentateuco. É Pelo isso. menos tem essa questão, mas é interessante a gente
parar para estudar, né, esses textos e entender o que está ali, né? Tanto é que quando o Mohammed ele sai ali de dentro do cristianismo, ele não concorda com os escritos bíblicos, ele não concorda, ele vai dizer que tá errado. E aí ele vai trazer uma nova narrativa. Acreditam os islâmicos que é o anjo Gabriel que dita para ele, né? E ele vai escrever tudo. Ele não vai colocar Jesus como Ele era sacrifício, iletrado, como, né? como salvador, nem nada. Ele vai colocar Jesus como um dos profetas de Alá, né? Um homem justo que viveu, que veio trazer uma mensagem igual aos outros profetas do Antigo Testamento. Mas aí para o cristianismo é o que morreu, ressuscitou, que fez É. sacrifício, que veio remir os humanos, a humanidade com Deus. Então é uma outra interpretação do próprio Mohammed que os árabes abraçaram e é isso aí. Então, sobre o Êxodo, se o João tiver alguma coisa, algum versículo aí para trazer para a gente sobre um anacronismo, né? Que tem livro profético aí que vai mostrar anacronismo. Por exemplo, Sim. o livro de Amós vai mostrar isso. E, igualmente, tem gente que acredita mesmo que o livro de Amós é bem antigo, mas os relatos dele vai deixar assim um pouco claro que não tem muito a ver ali para o século oitavo antes de Cristo. Ali pode ser do período exílico mesmo. Vai entregar tudo. Inclusive, Júnior, eu preparei uns slides aqui, que tem slide meu e do João. Um pouquinho de slide, né? Tudo Aí, junto. nesse caso, eu posso compartilhar para a gente poder começar? Pode. Pronto, porque eu vou fazer uma breve introdução, falar alguns pontos, né? Mostrar um livro, o pessoal quiser pesquisar, é interessante esse livro, e um mapazinho da região, aí pronto, aí a gente passa para o João e fica debatendo tranquilamente, de boa, tá? Eu vou então compartilhar contigo aqui os slides. Espera aí, deixa eu É colocar bom. aqui. É bom o mapa, porque o mapa vai deixar claro que o êxodo só dava para ter ocorrido ali uns 10 dias, já dava para chegar na região que eles queriam chegar. Principalmente se tivesse feito um caminho mais rápido, né? Inclusive, eles não citam o nome do faraó desse tempo. Não tem, tem várias conjecturas aí, né? E tem uma galerinha da pseudagem que gosta, tio Aí, Rodrigo. boa referência. A Bíblia Desenterrada do Israel Filkstein. Aqui, pessoal, é uma referência importante. Tem várias, né? Tem outro livro do Êxodo que eu ia trazer. Acabei esquecendo de pegar, associando ali a questão do Egito. Mas aqui esse livro é muito importante, tá? Tem gente que diz, eu não gosto desse livro, A Bíblia Desenterrada. Eu sinto muito, mas é importante ler, porque ele vai pegar o Pentateuco, né? Questões ali da Torá também, Antigo Testamento, vai desmistificar tudo, não sobra quase nada. E é um arqueólogo israelense, professor da Universidade de Tel Aviv. Então, ele faz esse trabalho, Israel Finkelstein e o Neil Asher, que é esse outro arqueólogo também, né? Então, eles fazem esse trabalho interessante, desmistificando os mitos lá do Pentateuco que eles usam para praticar crimes, né? Atualmente. Aliás, desde sempre, né? Povo escolhido, terra prometida, né? Aí o próprio Israel mostra muito de onde vêm essas narrativas, né? Que são narrativas tardias, lá na frente. Moisés estava ali século XV antes da Era Comum. Aí depois jogam ele para o século XIII. Enfim, tem esse malabarismo aí que tentam encaixar. 1440, não está dando certo. Vamos jogar para 1200 e pouco. Sempre Ramsés pior. II, lá para Ramsés II, aí tem a estela de Merneptah, que já se sabe que não é Israel ali, apesar do choro, mas é a verdade, né? Não vou Nossa, mentir, né, João? Não posso mentir. Tenho que eu tenho que ser honesta, né? Então não dá para, por mais que alguns queiram que eu minta, mas não dá. Então, pessoal, a gente entender realmente de onde veio tudo isso, né? Um personagem que estava ali, 1440, depois 1200 e pouco, e quando você começa a estudar, entender o contexto histórico ao qual essas narrativas se referem, você vê que está ali lá na frente, a partir do século sétimo, sexto, antes da Era Comum. Tá? Então, esse livro aqui é muito importante. Tá? Esse mapazinho aqui pois é, o choro é livre.
Gente, eu não aguento, não me aguento, né. Desculpa, eu não tô querendo, assim, criticar a fé de ninguém, nem a crença, mas a gente tem que mostrar o que é que a gente tem de realidade, tá bom? Isso. Assim, desculpe se eu estiver chateando alguém, peço que me perdoe, não é a minha intenção, mas às vezes eu sou irônica sem querer, é natural em mim, né. O João sabe, Com tanta calma. não, calma, né, mas é O assim, choro é livre, ela diz: "O choro é livre com tanta calma". é, gente, não posso fazer nada, né. Então, e aqui É. na direita a gente tem um mapazinho, como o Júnior colocou, ó, você vê aí o caminho que eles percorreram nessas setinhas, e você vê, olha, você vê várias localidades, inclusive Piton, a figura heróica de Moisés ali confrontando a tirania do faraó, não se sabe quem é realmente esse faraó. As 10 pragas do Egito, que já se sabe que também é outra narrativa inventada, inclusive tentam usar o papiro de Poé, que não tem uma live no meu canal eu falando, mostrando a tradução do papiro de Poé, que não tem nada a ver com essas 10 pragas, mas tem arqueólogo tentando associar as coisas, para dizer que houve as pragas do você vê a tradução do papiro, a epigrafia, não tem nada a ver. O êxodo em massa ali dos israelitas do Egito, mantiveram-se essas narrativas no decorrer dos séculos como é que eu posso dizer, imagens centrais e inesquecíveis ali das narrativas bíblicas. Então, pela mão de um líder, não um pai, né, mas um líder divinamente ali guiado, né, que representou ali a nação diante de Deus e Deus diante da nação. Esses israelitas, segundo as narrativas, navegaram pelo curso quase impossível do estado de escravidão, sem esperança de volta ali para os limites de sua suposta terra prometida. Então, pessoal, essa história da libertação dos israelitas da escravidão, primeiro que a gente não tem registro disso. A gente tem papiros como o Diário de Meré, que está relacionado, eu vou tratar em 2 lives no meu canal desse papiro Diário de Meré, mostrando detalhes ali da construção da Grande Pirâmide, que é a maior, a mais complexa ali de Gizé. Então, nesse papiro a gente vai ver ele descrevendo trabalhadores assalariados, tá? Trabalhadores, inclusive eles diziam como é que pagavam. Não tinha moeda, pagava com roupa, com comida. Esses trabalhadores tinham horários de almoço, para ter ideia. No papiro de Meré, eu consegui lá traduzir um pouco, eu estou traduzindo mais. Falando até o que eles comiam. Nossa. Então, assim, você vê que eu conversando com um professor meu, o professor Júlio Gralha, né? Eu faço alguns cursos com ele, e ele disse praticamente não tinha. Tinha escravo? Tinha, mas era um contingente mínimo, porque o Egito era um império na época e ele sempre tinha ali as suas conquistas nos territórios vizinhos. E às vezes ele tinha ali um escravo ou outro, mas era um contingente muito pequeno. A maior parte eram trabalhadores assalariados, né? Então ainda tem essa questão. Aí o pessoal fica usando isso, ainda joga a culpa para o Egito, né? De israelita escravo lá. Estela de Meneptah, pode esquecer, tá? Por Pode esquecer, tem uma galera que me 400 persegue por causa anos. disso. Estela de Merneptah não é Israel, é Isiriá. Pode fazer react de mim à vontade. Eu uso a epigrafia egípcia para mostrar isso, entendeu? Aí fica o pessoal, fizeram react aí meu, enfim, Fizeram. chamaram de que mesmo, hein? Chamaram de desonesta intelectual. Por que eu sou desonesta? Porque eu não defendo o Estado ilegítimo terrorista de Israel, é por isso. Porque eu não corroboro com mentiras. Deve ser por isso, né? Deve ser. Mas, enfim, então, pessoal, cuidado com essa questão de escravidão no Egito. Os próprios arqueólogos egípcios, é só ir falar com o pessoal do Ministério de Antiguidades lá do Egito. Vá lá falar, Zahi Hawass, tem outro que eu conheço, o Dr. Reda Abdel Halim, que eu tenho contato com ele, é um senhor lá que tem uma baita experiência. Eles riem disso tudo, né? Agora, porque eu falo, aí eu que sou desonesta, né? Enfim, Esse mapa que tem aí, onde tem essas setazinhas aí,
onde o pessoal vai sair do Egito. Esse mar aí é o suposto Mar Vermelho. Aí lá na frente tem Canaã, onde o pessoal cruza o Mar Vermelho para chegar até lá. Exatamente. E Interessante. você vê que tem cidades, ó, Piton, tá vendo essa cidade Piton? Uhum. Pertinho de Heliópolis, essa cidade só vai existir no final do século VII, antes da Era Comum. Pronto, aí, ó. Aí, ó, checkmate. Acabou. É isso que eu digo. É isso que eu digo. Então, Essas cidadezinhas aí, eles a sabem. maioria são coisas tardias. Porque, olha só, a narrativa da Bíblia vai colocar 400 anos de escravidão para esse povo, né? 400 anos. E aí você, lá no Egito, não tem ninguém citando essa multidão de pessoas. Você não vê uma narrativa no Egito falando que hebreus construíram templos lá no Egito, fizeram aquelas estátuas, esfinges, pirâmides. Não tem nada. Não tem nada. Pragas do Egito, não teve isso. Tentam usar o papiro de Ipué, o arqueólogo famoso, né, famosão, com milhares de seguidores. O Rodrigo Silva, ele usa o papiro de Ipué para dizer que ocorreu pragas no Egito, né? Mas é mentira. Quando você vê a tradução, não tem nada a ver. Tem uma live no meu canal que eu mostro isso. E ainda vieram me perseguir por causa disso, né? Mas enfim, é isso. Ó, é como o meu amigo aqui botou no chat, né? O Ahmad, ele colocou mais uma mentira de Israel. É uma história cheia de mentiras. E eles ficam usando essas narrativas para fazer o que fazem. É triste. Júnior, eu vou só mudar aqui o slide, tá? Tá. Vou mudar aqui para colocar. Aqui, pessoal. Esse mapazinho eu peguei desse livro, a Bíblia Desenterrada, do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Quer dizer, você vê um arqueólogo israelense desmistificando tudo isso. O pessoal devia ir atrás dele, né? Porque não atrás de mim, né, João? Vão atrás dele. É só ir falar com ele, professor da Universidade de Tel Aviv. Pronto, só isso. Então, pessoal, aqui esse mapa eu tirei do livro dele, é o Delta do Nilo. Isso aqui é a Idade do Bronze tardia. Você vê que é um delta do Nilo bem maior do que o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem 2 ou 3 braços dele, acho que são 2. São 2. E aqui a gente tem 6, 7. Então você vê que ele irrigava mais regiões ali, né, no momento que ele ia desaguar ali no Mediterrâneo, delta, né, porque ele vem, o rio Nilo ali vem, o rio Nilo ele nasce em Uganda, e aí ele vai, né, cruza ali várias regiões, o Egito, né, e se abre ali no mar Mediterrâneo. Então era uma região muito irrigada, com muita agricultura, que era a base da economia dessas pessoas, né? Então a gente vê ali, por exemplo, a Canaã, a gente tem cidades-estados de Canaã que eram vassalas do Egito. Isso a gente vê nas cartas de Amarna. As cartas de Amarna, elas estão escritas cuneiforme, tá? E você vê que, né, essas cartas são importantes, essa cultura material, porque mostram ali conversas, né, que haviam entre faraós egípcios, como Amenófis III, pai do Akhenaton, e também eles conversavam com os governantes das cidades-estados de Canaã, os cananeus. Então, você vê que o Egito dominava Canaã, mas não escravizava ninguém. Eles viviam em sistema de vassalagem, inclusive eles iam muito para o Egito, é isso que eu queria chegar nesse ponto. Haviam muitas migrações de Canaã para o Egito, porque havia períodos em Canaã de muita seca, aí gerava problemas na economia. Então, quando ocorria isso, eles migravam muito para o Egito, para essa região aqui do Delta, principalmente, tá? Que vocês estão vendo aqui. Então, eles migravam, passavam tempo, ali construíam seus assentamentos, passavam tempo, depois eles retornavam, tudo isso sob permissão do governo egípcio, do faraó. Então, muita gente da elite ali da Palestina, Canaã,
ia estudar no Egito, vários nobres, o próprio Amós I, que foi quem expulsou os Ixos, vou já chegar nos Ixos, ele levava muita gente de Canaã, Palestina, para o Egito. Oi? Toda essa região era bem monitorada pelo Egito, né? Muito. Por quê? Por que era monitorada? É aí que eu quero chegar. Porque a gente teve uma invasão dos Ixos, né? Esse pessoal ali que eles vieram da Ásia, né? E aí eles entraram ali. E eles foram chegando, como quem não quer nada, né? Se estabelecendo ali na delta do Nilo, nessa região aqui de Tel El-Daba, que foi Avares, né? Que é justamente a região onde os Ixos, eles foram chegando, se estabeleceram. E quando os egípcios se deram conta, os Ixos já estavam dominando boa parte aí dessa região. E aí a gente tem a dinastia dos Ixos, a 15ª dinastia. Eu vou fazer uma live só sobre ela. Não vou entrar aqui nela, porque senão é 5 horas de live. Aí é um podcast. Mas, enfim, a gente teve os Ixos, e aí eles se estabeleceram. Quando os egípcios perceberam, vixe, virou ali já estavam dominando tudo. Então, isso aí foi uma preocupação grande, porque aí vieram batalhas para tentar tirar esses Ixos dali. Quem conseguiu removê-los foi Amós I, ali em 1580. Nossa. Aí tem gente que tenta pegar. Amós botou, literalmente, colocou os Ixos para correr, né? Ele expulsou. Aí tem gente que tenta pegar essa expulsão dos Ixos e colocar como êxodo. Érica, um colega meu falou isso para mim, né? Mas pode ter sido a expulsão dos Ixos. Sim, mas Ixos é uma coisa totalmente diferente. E foi bem antes. Foi um evento que foi em 1580, século XVI, antes da Era Comum. Pode ter influenciado quem estava construindo a narrativa do Pentateuco lá na frente? Pode. Mas aí houve essa expulsão. Depois que eles foram expulsos, o Egito ficou traumatizado. Ficou assim, poxa, a gente foi invadido, né? E aí a galera lá construiu uma dinastia, né? Tem problema. Não foi um problema. O que é que eles pensaram? Vamos fortalecer as divisas, né? Como é que a gente fala? Divisas mesmo, né? Do Império. As fronteiras do Império, vamos fortalecer. Então, o que é que houve? Construção, ali começou com Amós I, que iniciou o Reino Novo, o Império Novo Egípcio, que a gente tem até a 18ª dinastia, que é bem famosa, né? E eles começaram a construir fortes, então ficou ali toda fortificada. Então, como é que milhares de pessoas, segundo o Êxodo ali da Bíblia hebraica, como é que milhares de pessoas iriam passar por essas fortificações? Porque estava tudo fortificado. Do mesmo jeito, as cidades-estados de Canaã, Palestina, porque os governantes entravam muito em contato com os reis egípcios para pedir apoio. Como eram cidades vassalas e os egípcios apoiavam, Canaã às vezes tinha períodos de invasões. E aí foi justamente mais ou menos nesse período aí que a gente tem os filisteus, que é um dos grupos dos povos do mar. Tem gente que acha que filisteu abrange ali todo o complexo ali de povos do mar, mas não, apenas um desses grupos que a gente tem. Esses filisteus vêm ali do mar Egeu, né? Isso. E aí a gente tem outros grupos da Anatólia, né, de outras regiões, certo, pessoal? Então, Canaã sempre precisava de apoio, né? Sempre precisava de apoio do Egito. As cartas de Amarna mostram isso, eles pediam exército. Por favor, Amenófis III, né, faraó egípcio, mande alguns soldados, né, para defenderem aqui a cidade. Então, o Egito ajudava muito Canaã nesse sentido, né, porque a gente tinha muitos nômades, como os próprios israelitas, e que foram o grupo nômade que foi adentrando ali. Não houve aquela batalha lá o João vai saber falar até melhor do que eu. Depois de Moisés, a gente tem Josué, não é? E aí a gente tem a questão lá da mega invasão israelita, né? O super exército israelita, ajudados por quem? Por Javé, invadindo ali a Canaã, né? A Palestina. E aí você vê que ele começa ali por Jericó, até o cerco de Jericó é baseado, essa narrativa do cerco, numa narrativa lá de Ugarit,
Não é, João? Hum, Eu não sei se é o... Agora eu... Aquihat ou é Querete? Querete. E ali no Josué, tem cidades ali na lista de Josué que só passaram a existir depois do século V. Exatamente. Então, é uma série de anacronismos, adaptações, muitas contradições. Aí não tem... Assim, é uma coisa que, Érica, pode ter acontecido, possibilidades. Uma coisa é eu trabalhar com possibilidade e outra é eu realmente comprovar. As comprovações que eu tenho mostram que são narrativas tardias que foram escritas ali a partir de um certo período. Por quê, Érica? É só olhar o contexto histórico. Então, a gente tem essa questão, né, dessas invasões. O que mais que eu tinha que falar? O que mais, João? eu vejo um problema, viu, Érica, na questão, vamos supor, 1580 antes da Era Comum. Aí os textos são escritos ali no período exílico. Aí, assim, pode ser que essa expulsação dos Ixos, por essa época de 1580, a pergunta que fica é essa: como é que esse povo conseguiu guardar uma suposta tradição desse povo que foi expulso para chegar no período exílico e escrever a respeito disso? Aí complica, porque praticamente dá praticamente 1000 anos guardando informações para chegar naquele período exílico e dizer, olha, nosso povo saiu lá do Egito, foi expulso assim assim pelo faraó, e a gente passou tanto tempo no deserto, nosso Deus se revelou para a gente e deu as leis. Né? Porque tem muito judeu que vai dizer, não, isso é antes do período exílico, a gente tem tradições a respeito disso, da saída do Egito. Mas onde é que a gente vai se fundamentar para saber se isso realmente é verdade? Né? Exatamente. O que a gente tem, como eu falei, a gente teve vários êxodos menores. Se a gente olhar para Canaã, para a Palestina, ali as migrações que eu vi ocorriam ali entre o Egito e Canaã, Palestina, cidades-estados. Então, a gente teve várias migrações. Podem ter realmente inspirado quem estava construindo essas narrativas tardias. E como o João, a gente colocou, a cidade de Piton só vai existir lá no século VII, antes da Era Comum, finalzinho do século VII. A cidade de Pirham, porque segundo a narrativa do Êxodo, os hebreus, supostos hebreus, eles estavam construindo Piton e Pi-Ramsés. Eles estavam sendo escravos e ajudando a construir essas cidades. Só que a gente sabe que tem uma série de problemas. Piton lá na frente, século VII, então a gente já vê um anacronismo aí. E Pi-Ramsés só terminaram de construir ela está ali no século XII antes da Era Comum. Século XII antes da Era Comum. Então Moisés está onde? Século XV antes da Era Comum. Aí depois tentam encaixar ele século XIII da Era Comum. Até a mãe de Moisés, vocês sabiam que já tem gente aí dizendo que sabe quem é a mãe de Moisés, né? Então, enfim, né, gente? É a madrasta de Hatshepsut, faraó egípcia. Inclusive, o Ronaldo apareceu aí, né, no chat aí, no canal Analisando as Escrituras, ele fez um vídeo sobre o absurdo, sobre essa suposta mãe de Moisés ser uma princesa egípcia. Uma coisa que não tem sentido pegar um menino hebreu e trazer para o dentro do templo, lá, dentro do templo, dentro da casa do faraó e criar um menino lá. O povo não se misturava com outras raças, eles se achavam divinos. Então tem uns vídeos aí legal aí que o Ronaldo diz, olha, gente, não é um dá para ter absurdo. sido nem a princesa, o João vai mostrar. E agora estão dizendo que Hatshepsut, na verdade, faraó Hatshepsut da 18ª dinastia egípcia, ele vai colocar que ela era madrasta de Moisés, ou seja, ela era madrasta do Tutmés III, que foi outro grande faraó que veio depois dela. Empreendeu várias campanhas militares, expandiu o Egito realmente.
ela treinou muito bem o Tutmés Hatshepsut, foi uma grande líder. Realmente ela governou ali com mão de ferro, foi uma grande gestora. Para mim foi a maior faraó, né? Então, dentre todos, homens, mulheres que governaram, foi ela, para minha opinião, né? Baseado no que eu estudei, vai ter pesquisador que vai pensar diferente de mim. Para mim foi Hatshepsut, né? Eu admiro muito. E ela treinou o enteado dela, o Tutmés III, né? Ela realmente treinou ali ele em várias áreas, ele assumiu. E aí tem gente dizendo que como se ele fosse Moisés. Aí outra hora colocam como se ele fosse o faraó do Êxodo. Então, sinceramente, a gente tem múmia de Tutmés III. Aí o arqueólogo famoso falou que não era a múmia de Tutmés III. Ele morreu com idade avançada. A gente tem múmia, tem análise genética. Não, aí ele vai e diz, não é Tutmés III. Aí eu pergunto, de onde ele tirou isso? Então ele sabe mais do que o Ministério de Antiguidades do Egito, porque está lá registrado a múmia de Tutmés III. Ah, não deu certo com Tutmés III. Vamos jogar para Ramsés II, lá no século XIII, antes da Era Comum. Vamos colocar Ramsés II. A gente tem a múmia dele também, uma das múmias mais bem preservadas, belíssima. Então, aí ele morreu já com a idade bem avançada, não tem nada de registro de campanha militar em direção ao Mar Vermelho, perseguindo os israelitas que nunca tiveram no Egito. É isso, fatos. Eu lido com fatos. Sinto muito, eu não, sem desmerecer crença de ninguém, né? Pode me ameaçar, chorar, não tem problema. Mas eu lido com fatos. Eu mostro o que eu tenho de fatos. Eu não vou pintar. Compreendemos, ó, gente, a arqueologia achou isso, referente a isso. Olha, a Bíblia está dizendo isso, mas o achado arqueológico já vai dizer outra coisa. A gente não tem culpa, né? E você não tem culpa, nenhum profissional da área vai ter culpa dos achados arqueológicos, né? As datações. Aí fica a critério de quem crê tentar fazer um malabarismo para tentar encaixar. Não, Deus, seja honesto, gente, realmente as evidências apontam para outra coisa, né? Aceita que dói menos. Não adianta ficar chorando também, não. A realidade é outra, né? Não adianta também, cristão também, chorar no chat aí, que aceitar Jesus, que eu estou vendo uma pessoa aí, mas não tem problema, não. Eu já fui assim também um dia, apaixonado, mas comecei a usar o cérebro, né? Infelizmente, o êxodo bíblico, até a própria Bíblia, se a gente for pegar ela assim, você vê que as narrativas ali vão contrariar passagens por passagens, né? E aí, João, boa noite. Já tá quase dormindo? Júnior, só uma coisa. Você vê ali aquela narrativa das pragas do Egito, aí você vê que o Deus lá, maravilhoso, ele endurece o coração do faraó. Aí depois ele amolece o coração do faraó. Depois ele endurece de novo. Qual é a lógica disso, por favor? É testar a sua inteligência. Precisa de um psiquiatra, esse Deus, né? Sinceramente. É igual o menino birrento. É uma coisa assim que a gente precisa ler a narrativa e identificar o que é que o escritor quer que você acredite. Essa é a grande verdade. Tem que ver o que está na mente daquele que está escrevendo e qual é a proposta dele para que a pessoa acredite e entender que ele está dentro de uma geopolítica. E o escrito ele foi desenvolvido para legitimar poder sobre as pessoas que ali estão. Essa é a grande verdade. E isso não é só com a Bíblia, não. Em toda religião é assim. Inclusive até dentro dos códigos civis dos países também, tudo aí. Então, existe uma classe dominante que está no poder e que sempre vai fazer de tudo para estar ali, para ter o poder sobre as pessoas que estão abaixo. Essa é a grande verdade. Só que as pessoas acabaram que aprendendo de forma extremamente errônea, porque isso dá dinheiro, isso dá poder social, isso dá status,
né? Dentro das camadas sociais. E o camarada, ele vai em podcast, ele vai no programa dele, que é um título até interessante, o título do programa dele, mas quando se trata de trazer mesmo aquilo que deveria ser, pelo menos, no mínimo, verdadeiro, ele é muito inteligente, eu acho ele muito inteligente, porque ele consegue fazer com que você acredite naquilo que está errado. E não são todas as pessoas que têm essa habilidade. Desculpa, eu estou rindo aqui, gente, mas é dos comentários aqui no chat. Ele tem essa habilidade, né? Porque ele pega uma narrativa, ele vai dizer assim, nós sabemos que tem outras narrativas ali na Mesopotâmia, ali no Egito, ali, mas uma coisa é fato, aconteceu. Então, poxa, se as narrativas elas são mais antigas do que aquilo que eu decidi acreditar, então é a minha que está correta? Não é mais fácil eu aceitar que foi a minha que plagiou a outra? Que foi a minha que construiu uma adaptação daquilo que já estava construído? Então, para quem... Uma reciclagem, né, João? Reciclagem mitológica, às vezes nem é um plágio. Eu prefiro não usar esse termo plágio. Eu falei plágio, mas é que nem eu falei na live. São adaptações, né? Eu adapto aquilo que veio primeiro para construir aquilo que eu quero que as pessoas acreditem. Então, só que isso, uma pessoa que passa 10, 15, 20 anos dentro de uma denominação religiosa, o que nós estamos falando para ela aqui é uma heresia, uma mentira, porque ela, todo ano ela tem um estudo desse, todo ano ela tem o mesmo estudo, que vai ali cada vez mais bater na mente dela para que ela acredite naquilo. Para que ela acredite de forma literal que um mar se abriu, né, e pessoas morreram ali dentro. Ele acredita de forma literal que esse Deus ele é tão amoroso que ele mata os primogênitos de todas as pessoas que ali estavam. Não é só a narrativa não diz que é só dos egípcios, não. Aonde o sangue não estivesse nas vergas das portas, morreria também ali. Então a pessoa não para nem para observar o que ela está lendo. Então, quando você passa a observar o que você está lendo, você começa a analisar que aquilo ali não é real. Que assim como na nossa cultura existe lendas, existe mitos e também existe aquilo que a gente chama de folclore, dentro da Bíblia também existem aos montões. Acreditar que um camarada teve 700 esposas e 300 concubinas, poxa, eu acho que a pessoa não está batendo muito bem na cabeça, mano. Entendeu? É sério. Pode dizer assim, o João está tirando onda, não é sério. Tem hora que a gente tem que dar um toque de realidade na pessoa. A Bíblia diz que o cara foi o homem mais sábio do mundo, e tu vai ler sobre ele, só fez besteira. Não tem um livro de filosofia do Salomão, cara? Não é isso. Tá entendendo? Então, sabe, assim, eu fico... E sem contar que a pessoa, ela se torna tão amorosa nesse livro, que ela não observa, cara, as atrocidades que há nele. Estupro, aborto, tem tudo dentro dele. E o pior que eu acho, desculpa te interromper, o pior que eu acho disso tudo é querer crente sem noção, alienado, infelizmente, desculpa, tá? Mas a pessoa pegar essas narrativas, né, desse livro e aplicar na atualidade, o que é o que está acontecendo. Eles usam essas narrativas para praticar crimes, né? Os sionistas que o digam, e os cristãos, né? Então, assim, por favor, vamos abrir a mente, vamos estudar, deixa essas crenças limitantes de lado, bora estudar realmente e ver que a própria narrativa é algo, assim, muito estranho. E ver as atrocidades ali, ver que são narrativas com intuito político, religioso. Você vê que quando eles estão voltando do exílio, ali para ajudar, a preocupação ali maior é realmente criar essa elite, começa a trabalhar ali, criando essa política, uma nova ordem. Eu costumo dizer, essa narrativa do Pentateuco, né, de Moisés, é tipo uma nova ordem, realmente, que estava sendo estabelecido ali, justamente nesse contexto histórico ali, exílio pós-exílio, para criar ali uma política na região, uma religião, um povo escolhido, uma terra prometida. Porque Abraão Abraão recebeu essas terras de Deus.
Né? Então, Deus deu as terras para Abraão. Até hoje, gente, é isso. Por favor, que absurdo. Até hoje. Pois, meu amigo, me mostre a escritura. É simples. Eu vejo assim, como é que eu consigo compreender as escrituras que as pessoas chamam de palavra de Deus? A Bíblia hebraica. Existe um povo, Israel Norte, com a sua capital Samaria, que sofre uma campanha dos assírios. Parte da população foge para o sul. E ali no sul, que é extremamente subdesenvolvido, como eles vêm de uma localidade mais desenvolvida, onde eles aprenderam a mexer com a agricultura, com a pecuária, entre outras coisas, em algumas décadas, eles vão transformando o sul em uma localidade mais atrativa, entende? Aí vem a vitória do Nabopolassar sobre os assírios. Sim. Então, do Nabopolassar até a levada para o cativeiro babilônico, eles têm algumas dezenas de anos no qual eles vão crescer comercialmente, tá entendendo? Aonde a localidade de Tiro, que está lá em Ezequiel 28, é a que mais vai se desenvolver, porque tem um camarada ali, né, que a palavra sabedoria lá, que eu esqueci o nome agora, em hebraico, ela diz que ele tinha sabedoria em quê? Em desenvolvimento comercial. Só que depois vem o Nabucodonosor e leva toda essa galera. Quando eu falo galera, não é toda a população. São as classes majoritárias, são as classes de cima. Entende? Então, presta atenção. Os caras já vieram fugido de um canto para o outro. E quando eles estão se dando bem, vem outro império e leva eles. Uhum. Esses são os êxodos, até enrolou a língua. Os êxodos que eu vejo na Bíblia são esses aí. Entende? Aí depois, eles passam ali em termos de mais ou menos 49 anos, aí vem a mesma galera ou seus descendentes. E aí o que vai acontecer? Vai tomar de novo a terra das pessoas que ficaram ali. Entende? Então, todo o tempo, eles estão tomando daquilo que não é deles, porque já fugiram de lá, do norte, entende? E agora eles vão fazer ainda pior. Com Ciro defendendo eles vão ocupar as terras do sul e tentar tomar as do norte. Essa é a grande verdade. E aí, o que vai acontecer? Atrocidades, vão matar pessoas. João, o tempo inteiro apropriando-se de terras dos outros, e sempre uma grande nação por trás desse Estado ilegítimo. Isso, entendeu? É a mesma não coisa é que novo. Isso, não é novo, não. Começa lá. Porque Israel é um Estado ilegítimo, tem nada de povo escolhido, terra santa, não tem nada disso, entendeu? Esquece isso. E está debaixo de quem? Os Estados Unidos, Império Britânico, que colocou aquilo ali na região, e depois sumiu. Então, assim, as pessoas têm que entender, porque a gente olha lá para trás, para o passado, e a gente começa a entender tudo do presente. Se você não quiser estudar o passado, você não vai conseguir compreender o que está acontecendo, o que acontece hoje, entendeu? E eles sempre estão debaixo de potências maiores que acabam patrocinando eles. Entende? O Ciro liberta a classe dominante, e logo dizendo que esse cativeiro ele não é o que pregam nas igrejas. Tem muita gente que fica na Babilônia, tem muita gente que consegue se estabelecer na Babilônia financeiramente, estuda, entende? Aprende o que é religião, aprende o que é dominar, aprende o que é folclore, aprende o que é adaptar a escrita e a cultura para si, porque isso é normal. Eu moro aqui no Pará, mas se eu passar um tempo em Fortaleza, 10, 15, 30 anos em Fortaleza e voltar para o Pará, eu vou trazer muito da cultura de lá. Sotaque, né? Isso. A vestimenta, entre muitas coisas. Então, quando existe esse relacionamento cultural, eles tinham muito isso, porque eles são cananeus. Então, é isso. É assim que eu entendo, foi assim que eu aprendi a ler a Bíblia, depois que eu passei a estudar ela. É que existe um Israel, mas não é esse que nós vemos hoje, e nem muito menos o que criou
as narrativas do Antigo Testamento. Mas se o Israel Norte, que tinha sua capital Samaria, aonde teve a dinastia ungida, que foi a que mais desenvolveu aquele lugar, com honra, Acabe e seus descendentes. Mas bora voltar para o Êxodo. Eu coloco os slides de novo. Deixa eu só responder aqui uma pessoa no chat, é rápido. Colocou que, Érica, você tem uma vida triste, você está perdida. Nos seus caminhos. Vem para Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, deixa ele voltar, que aí a gente conversa, tá bom? Eu acho assim, olha, eu vivo muito bem, vivo com uma linha de fala, né? Estou vivendo e achando bom. Então, assim, sou de bem com a vida, muito bem resolvida. Agora, eu acho assim que quem não é feliz e quem é mal resolvido é quem fica perseguindo as pessoas com pregações, tentando, eu tenho que convencer essas pessoas. Então, a pessoa que vive disso, realmente, ela que não é feliz. Mas até o final da live, essa pessoa ela vai mudar esses pensamentos. Vai mudar, né, João? Tu acredita? Eu deixo essas pessoas Tomara que ela se inscreva no meu canal, lá, Teologia Reflexiva e História. Fica com o Justiceiro, fica lá no meu canal e fica lá na Arqueologia com Érica. Vai lá no meu canal, você vai gostar. É Moisés, o nome dele é Moisés, Moisés Oliveira. Vai lá no meu canal, Arqueologia com Érica, você vai amar. Enquanto a pessoa não xingar, não atacar, eu não silencio nem nada. Deixa a pessoa assistir a aula. Eu deixo que a pessoa vá até o canal da Érica, assista os vídeos dela, assista os vídeos do João, se quiser ir lá no canal dele. Assista aqui também, que tem alguns vídeos meus, eu passo alguns vídeos aqui de leitura bíblica, reflexiva, né? Para que a pessoa vá abrindo a mente, que ela quer que Jesus salve a gente, mas nós queremos que ela se salve da ignorância dela. Tá entendendo? É isso. Ótimo, ela disse que Jesus mudou a vida dela. Eu digo, não, sem Jesus é mais. Ela disse que Jesus mudou a vida dela. Ótimo, maravilha. Aliás, desculpe, é dele, porque eu pensei que era uma mulher. Ele disse que Jesus mudou a vida dele. Ótimo, eu fico feliz por você. Entendeu? Agora tem que ter o respeito com as outras pessoas que pensam diferente. Como é o nome dele? É Moisés Oliveira. Moisés não é uma tradução, Moisés é uma transliteração. A tradução é filho. É o nome que vem que é o nome egípcio. Então vamos lá, né? Vamos lá. Quem lê? O slide. Para mim parece interessante. Como é que esse povo judeu praticamente guardou por quase 900 anos a 1000 anos essa tradição dessa saída do Egito? E outra, se existia um Moisés que escreveu alguma coisa, tinha que escrever no paleo hebraico. E não esse hebraico que a gente tem aí da época do cativeiro babilônico. O hebraico quadrático. E o que a gente tem da Bíblia aí hebraica, a Bíblia alemã, a Stuttgartense, é o hebraico quadrático já com sinais massoréticos. Já é uma invenção já dos caras. Aí quando você vai para os papiros mais antigos, está na Septuaginta. Por que não está no paleo hebraico? Por que a Bíblia só vai falar faraó expulsando esse povo, mas não fala o nome do faraó? Quem era esse faraó? Qual dinastia pertencia? O problema está aí também. Por que ninguém lá no Egito vai citar pragas? Principalmente um fato sobre a questão da morte lá dos primogênitos do Egito, né? Porque era para alguém lá escrever a respeito disso. Houve uma época que no nosso povo morreram todos os primogênitos, inclusive até dos nossos animais. E não aconteceu isso, né? É o que a gente vê. Não tem narrativa a respeito disso. Quem lê? João, quer que eu leia? É porque para mim parece pequeno. Pronto, eu vou ler, tá? Então, Amós, capítulo 5, versículo 25. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Versículo 26. Né? Como é? Ele está fazendo uma pergunta, né? Ó casa de Israel. Aí, versículo 26. Antes levastes a tenda de vosso Moloque
e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Versículo 27. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amós capítulo 9, agora, né? Que foi o capítulo 5 que eu li. Capítulo 9, versículo 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos Círios, e aos Círios de Quir. Uma pergunta. O que acontece? Tem pessoas que falam que Amós é mais antigo. É um escrito mais antigo e que ele vem do Reino do Norte. Pois eu já vejo diferente. Eu já vejo uma construção escrita do Sul, né? Para inferiorizar, para demonizar, para diminuir o Norte, acusando eles de serem idólatras. Porque a narrativa ela começa com perguntas. Tipo uma expressão de sátira, sabe? De dizer assim, tá vendo aí, ó? Vocês ficam dizendo que houve um êxodo, né? Mas, na verdade, esse êxodo nunca existiu. Porque, em vez disso, vocês estavam adorando outros deuses. Né? Então, sempre a escritura judaíta, ela sempre está a inferiorizar, a demonizar, a agredir, a mostrar os pecados das lideranças do norte. Por quê? Porque foi aquilo que eu estava falando agora. Eles sofrem uma campanha, né? Samaria tem ali uma base de destruição pelos assírios, e quem consegue fugir e vir para o sul, em algumas décadas, vai se tornar um lugar bem próspero, né? Uma área comercial, uma cidade de Jerusalém, que havia algumas mil pessoas, vamos dizer 1.500 pessoas, em poucas décadas se torna numa cidade-estado de 17, que vai chegar até 45 mil pessoas, juntando ali com as outras áreas de Judá. Então, não seria nada de novo os que conseguem se tornar mais poderosos satirizar aqueles que foram destruídos e colocar sobre aqueles que foram destruídos um pecado de que eles não eram monoteístas, mas sim politeístas. Então, eles colocam toda a culpa nesse povo, porque esse povo parou de acreditar no único Deus. Então, sempre vem a acusação da idolatria por conta da destruição. Então, eu deixo vocês serem destruídos porque vocês pararam de adorar a mim e acabam que adoram outros deuses. Então, é tipicamente de uma escrita do sul, de uma escrita judaíta, e não de uma escrita do norte. Eu costumo dizer que muitas pessoas falam que esses escritos foram escritos antes do cativeiro. O problema é que nós não temos provas, nós não temos escritos bíblicos antes do cativeiro babilônico. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo como uma construção do sul para inferiorizar, para demonizar, para mostrar os erros, porque o norte foi destruído. E como eu já tenho uma localidade que foi destruída, ela nunca vai se voltar contra mim, porque é eu que estou no poder agora. Então, quando eu volto do cativeiro, a minha ideia, vamos dizer assim, o meu projeto é também dominar essa área que um dia fez parte da minha vida, mas agora de forma não mais politeísta, mas monoteísta. Porque até a própria palavra do lugar, que é o nome Israel, ele termina com o nome da divindade, que é El, que certamente era o Deus tutelar ali. Eles adoravam outros deuses, com certeza a gente vê até naquele achado de Cutlet-Ajerut, que eles também tinham Javé como Deus. Mas o achado de Cutlet-Ajerut não quer dizer que Javé era o Deus patrono, o Deus nacional.
mas um dos deuses, assim como o Asherá, está ali com ele, naquela localidade. Mas havia, sim, um deus patrono ali, um deus tutelar, mas que não se eliminava os outros deuses ao redor. E a gente vai ver isso nas narrativas bíblicas o tempo todo. A gente vai ver com Saul, a gente vai ver com vários reis, no qual eles colocam ali no norte e inferiorizam e mostram os pecados, né? E muitas coisas que acabam que não é a realidade dos fatos. Quando a gente vai para a arqueologia do norte, a gente vai ver o quanto ele foi mais desenvolvido, o quanto ele era maior populacionalmente, né? Ele tinha ali uma estimativa de 4-1, né? De 4 do norte para 1 do sul. Então, só aí a gente já vê uma diferença de 4-1. Então, é dessa forma que eu vejo. Eu respeito a forma como as outras pessoas, outros acadêmicos veem, né? Acadêmicos renomados, que diz que Amós é uma tradição do norte, é uma escrita mais antiga, mas o que eu vejo mesmo é uma construção judaíta para, vamos dizer assim, para acabar, para derrotar ainda mais uma população que já tinha sido quase que destruída por um todo pelos assírios, ali em 722. Então, pode observar que o camarada que está escrevendo isso aí, ele é um camarada de cunho monoteísta. E ele quer, por cima de tudo, atacar e destruir aqueles que tinham mais de uma divindade a adorar. É dessa forma que eu vejo. Então, a gente não vê aí Moisés, a gente não vê a saída em massa do Êxodo, mas sim um castigo por conta deles serem politeístas. É dessa forma. Então, eles não tiveram em nenhum momento 40 anos no deserto, como o próprio escritor está dizendo ali, né? Porque esse Israel Norte acabou. Ele não participou desse êxodo. Esse êxodo é para a galera do Sul, que vai desenvolver esse Moisés e essa saída do Egito fictícia. É isso. Se vocês quiserem fazer mais alguns Quer comentários. que eu mude o slide? Se vocês quiserem fazer mais alguns comentários. Caramba. Esse é o meu que eu Tá deixei. perfeito, João. Você falou tudo. Oséias. Eu vou ler, tá? Oséias capítulo 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Versículo 2. Mas como... Já linkaram já com o Novo Novo Testamento. chamavam, assim se iam da sua face. É isso? Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Versículo 5. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Quem destruiu Israel Norte? Os assírios. Isso. Tá aí a prova. Exatamente. É aquilo que eu estava falando agora. Né? O Senhor, por meio de um profeta, que profeta era esse? Eles não falam o nome. Se você não. As pessoas falam que Oséias e Amós são mais antigos, porque é do Israel Norte. Então, cadê o Moisés? Cadê os 40 anos no deserto? Né? Então, o pecado de terem fugido do Egito, ou retirado do Egito, é a mesma coisa. É o politeísmo. E aí, para dar certo o pensamento deles, eles vão criar um bezerro lá no deserto. Agora me explica, onde o camarada vai construir fogo no deserto para destruir, para derreter um coelho? 1050 graus Celsius. Então, logo dá para perceber que são narrativas criadas, isso nunca aconteceu. Mas que tem alguém por trás da narrativa que quer demonizar, que quer inferiorizar um outro povo, que era mais antigo e que viveu eras de ouro, com certeza. Porque todas as construções, né, no qual a arqueologia moderna
passou a observar, não a arqueologia de antes, que ia trabalhar com uma Bíblia na mão e a outra a ferramenta, mas a arqueologia moderna mostrou que a era de ouro mesmo nunca foi com Davi e Salomão, e sim com Honre, Acabe e seus descendentes. Exatamente. Toda a narrativa é criada para demonizar, para inferiorizar, para destruir o norte, que já não existia mais com a mesma potência de antes. Então é muito fácil bater num cachorro morto. Ele não vai revidar contra você. É assim que é a construção da narrativa. Porque a narrativa está sendo criada para quê? Para poder social, cívico, religioso, de uma população que está ali defasada. Aí eu vou deixar com a Érica aí, que essa parte do mapa. A gente já até praticamente falou, né? Antes, aqui é o mapazinho, né? Com a suposta rota. E aí você tem várias cidades aqui, como Gozen, Piton, Sukkot, Cádiz, Barneia, Ezion-Geber, não são atestadas no segundo milênio. Vão surgir muito depois, como, por exemplo, Piton vai surgir ali no final do século VII, antes da Era Comum. Nossa. Então, a gente começa a ver aí evidências. Isso são o quê? Evidências. São fatos comprovados de que são narrativas tardias, foram escritas lá na frente, colocando como se tivesse ocorrido há milênios antes, entendeu? E aí a gente vê ali um Moisés lá no século XV, antes da Era Comum, mas são narrativas que estão depois ali, século VII, século VI, antes da Era Comum. Porque muitos desses locais nem existiam. E outra, pessoal, não é porque existem essas localidades aqui, várias delas do Êxodo, tem vários sítios arqueológicos aqui, tá? Então, não é porque esses locais existem que os personagens existiram e que as narrativas ocorreram da forma como está descrito ali na literatura bíblica. Então, não é dessa forma, tá? Eu posso ter os locais, sim, eu tenho aqui vários locais, mas não quer dizer que isso vai confirmar que os personagens existiram, que a narrativa aconteceu da mesma forma que foi colocada. Porque, olha só, 40 anos nessa península do Sinai era para a gente ter aqui resquícios de assentamento voltados para essa questão do êxodo, cultura material, muitos registros, mas a gente não tem nada. A gente tem registros no Egito bem mais antigos, mas a gente não tem nada do êxodo. E aí fica um pessoal fazendo malabarismo, chorando, porque é mentira, que aconteceu, é verdade. Não é. Infelizmente, da forma como está na Bíblia hebraica, não. Entendi, muito bem. Tem gente aí chorando aí, mas não adianta. As muralhas de Jericó, né? Teve a conquista ali. Sim. Josué, né? É quem vai... Mas ali é outra invenção, né? Porque a arqueologia, o Israel Finkelstein fala nesse livro aqui, só para mostrar de novo o livro para quem não viu. Ó, pessoal, quem chegou depois, tá? Ó, esse livro, A Bíblia Desenterrada, pelo menos esse tem que ser lido, tá? Ele tem vários livros importantes. Tem o professor José Ademar Caefé, tem o historiador italiano Mário Liverani, também faz um brilhante trabalho, mas tem que ler, né? Senão, a gente vai continuar na estaca zero. Então, quando você vê aqui, ele vai desmistificar toda essa questão desse cerco a Canaã, Jericó, e aquele mega exército israelita, e Deus intervindo, Deus parou o sol, Javé invocado, né? Parou o sol e ainda mandou pedras grandes para matar os cananeus, como é que diz? Os ímpios, os pecadores, os idólatras, inimigos do povo escolhido. Tem que morrer, né? Não é isso que pregam até hoje? Infelizmente. Então, para ver o nível, e a gente sabe que nada disso é verdade. Não houve isso. A arqueologia mostra detalhes. Esse professor, autor desse livro, mostra detalhes. Ele diz que o que ocorreu foram nômades que foram chegando ali aos poucos. Teve um período que Canaã, cidades-estados de Canaã,
elas tiveram um declínio. Elas começaram a declinar, até questões climáticas, eventos climáticos na região, muita seca. E as próprias pessoas de Canaã começaram a abandonar algumas cidades. Algumas cidades ficaram mais vazias. E esses povos nômades foram chegando e se apropriando, entrando ali e tal, estabelecendo assentamentos e tudo mais. Foi isso que aconteceu. É isso que a gente tem, arqueologicamente falando. Mas a gente não tem nada de uma mega celestial batalha, né? Isso, a Bíblia tem várias dessas narrativas, como essa aqui recente, né? Que veio à tona de um anjo que matou 185 mil assírios, né? Então a gente sabe disso aí tudo. E aí, porque o cara encontrou o resquício de um assentamento assírio, automaticamente relacionaram a narrativa do anjo que matou 185 mil assírios. Mas cadê a comprovação de que o anjo fez isso? Não tem. A gente tem o quê? Comprovação do assentamento assírio. Isso é fato. Isso a gente já sabe, ó. Isso é fato. Vai encontrar. Nossa. Mas porque eles realmente adentraram a região. Mas outra coisa é eu querer alegar que, olha, a arqueologia comprovando a narrativa bíblica do anjo e tal, local em Israel, no estado ilegítimo de uma mega batalha celestial. Enfim, isso aí a gente tem que ter cuidado. A data, mais ou menos assim, para a existência dessas muralhas de Jericó, você sabe mais ou menos assim a datação? Mas, tipo assim, arqueologicamente ou o que está no texto bíblico? Não, o que está, assim, se fosse dentro do texto bíblico, era mais ou menos ali 1300 a.C., mais ou menos. Mas são narrativas... E Josué é quem entra e tem essa batalha. Mas a arqueologia tem alguma coisa sobre as muralhas de Jericó? Verdade, assim, que eu saiba, não. Tem, João, alguma coisa? Tu já viu algo? Na verdade, quando eles começam essas narrativas, essas muralhas elas tinham caído. A consequência foi justamente questões naturais, entendeu? Exatamente. Não tinha mais muralha. Já estava meio que destruído e abandonado o local. E aí eles foram entrando. Tipo tu vê os figurantes hoje lá no Iraque. Sim. Tipo isso aí. É mais ou menos aí, acredito eu. Eu li um livro sobre isso, muito interessante. Mas já havia, acho que no mínimo ali uns mais de 1000 anos já, que não existia mais. Quando eles começam a... Porque na Idade do Bronze, Júnior, ali tardia, por volta de 1200, 1300, a gente tem os filisteus, povos do mar, adentrando Canaã. Né? Eles começam a conquistar a costa, aqui, ó, onde a gente vê no mapa Gaza, tá vendo? Então, tem várias cidades aqui importantes filisteias, só que eles não ficam só aqui. Eles pegam essa faixa e depois eles começam a adentrar a Canaã, as regiões mais montanhosas, eles começam a conquistar algumas rotas comerciais. Então, final da Idade do Bronze, a gente já tem esse problema, né? 1200, mais ou menos esse período. Então, por volta aí... já começa a declinar aí, Canaã. Então, por volta, assim, do que a Bíblia cita sobre a suposta existência do Josué, naquele período ali as muralhas já estariam caídas já, né? Já. Sim. É porque eles colocam... Chegaram atrasados os judeus, viu? Dentro da história. Essa conquista do Josué é a conquista que vai ser implementada ali do pós-cativeiro. As cidades que estão ali na lista de Josué, tem cidades que elas só passam a existir do quinto século em diante. Entende? Então, até a volta do povo cativeiro, existe um sacerdote chamado Josué, que é justamente a figura para se criar um mito das conquistas. Eles vão construir um Zorobabel, que é descendente de Davi, mas que de uma hora para outra some dos textos, que ninguém sabe onde o cara foi parar. Então, são construções de uma classe que veio para dominar, entende? Então, lá o livro de Neemias, eles fazem uma primeira campanha, não dá certo, eles voltam.
A narrativa deixa claro isso. Aí Neemias está triste, aí o rei pergunta: por que está triste? A gente precisa voltar para Jerusalém, a cidade está destruída, precisamos reconstruir as muralhas. Olha aí a ideia, reconstruir as muralhas. Por quê? Porque a ideia era fazer o quê? Uma localidade fortificada, para mim poder expulsar quem estava ali e não dar o direito deles voltarem, porque somos nós que vamos dominar agora. Então, cria-se um templo-estado. Já pensou, tu vive 20 anos na tua cidade, tu não paga um imposto. Aí vem uma galera que vai colocar dízimo, imposto, tributo, tudo. Tu vai aceitar isso de bom grado? Não, tu vai brigar. E aí eles vão inventar um camarada lá que é samaritano, que é o tal de Sambalat, ó. Tudo para quê? Para mostrar que eles estão tomando a terra de quem? Do norte. Porque a ideia é conquistar toda a área, não é só mais o sul, mas principalmente o norte, que é onde estão as riquezas naturais, que era mais desenvolvido, era mais fértil, entende? Os elementos naturais para se aumentar o poder, a grande maioria estava no norte. Então, é aí que vai criar a narrativa de Abraão, aí que vai criar a narrativa de Jacó. Só uma dúvida, eu era para ter trazido o mapa, né? Outro mapa. Esse Israel Norte, estado da Palestina, de Canaã, ele pegava aqui, onde atualmente é Cisjordânia, né? Pegava uma parte ali. Então ele está na área mais frutífera, mais fértil. Então, se eu conseguir conquistar ele, porque ele já foi arrebentado uma vez, eu vou ter ainda mais poder. Vai criar essa narrativa de quem? De Salomão, de Davi, conquistando todas aquelas terras. Por quê? Porque os nossos reis do sul é que são os verdadeiros donos de toda essa área. Então, se eles são os verdadeiros donos, nós somos os descendentes. Nós somos os legítimos donos agora. Essa é a ideia. A ideia da narrativa é essa. Entende? É tomar para si a terra. É ser o dono de toda aquela área. Ilegitimamente. Por quê? Porque eu vou precisar de quem? De um império. Quando a narrativa diz assim, ó, uma mão estava no trabalho e a outra na espada. O que é que vocês acham? Isso é uma metáfora para mostrar que eles estavam bem guarnecidos. Por quem? Pela Pérsia. Porque eles têm que pagar o tributo para Ciro. E eles só vão conseguir pagar o tributo se eles subjugar as pessoas que ali estão a pagar os tributos. Então, cria-se a Casa do Tesouro. É por isso que vai ter a narrativa. Tragam para onde? Tragam todos os dias para a Casa do Tesouro, para que haja mandamento aonde? A minha casa. E essa casa é o quê? É um centro tributário. É uma casa comercial. Ou seja, o templo ele é um templo-estado para bancar os que estão no poder e devolver para o império a oportunidade que eles deram deles crescerem com a liberdade. Uma prefeitura. E vocês veem aqui, ó, o nível da mentira, né? Porque é mentira, são narrativas mentirosas. Desculpa aí, mas é. Você vê, ó, que Sucote, você vê que na rota aqui do Êxodo inteira, vocês podem aumentar, dar assim, um zoom para ver melhor esse mapa. Você vê várias dessas cidades, né? Como aqui Cades Barneia, tem Ezion Geber, então várias delas, né? Succoth, Piton, só vai existir lá na frente. Então são várias localidades aqui que a gente tem nessa trajetória que elas não existiram na época do suposto êxodo, entendeu? Isso. Então esse é um problema que a gente tem. Esse é um grande problema. Como é que eu vou passear por locais que ainda não existiam, né? E você vê que poderiam ter pego essa rota aqui, ó. A rota aqui de cima, essa seta, não sei que cor é essa, acho que é verde escuro, né? Essa seta, seria legal se eu tivesse uma coisinha para escrever. Consegue dar mais um aí? O delta... É menos complicada e é só um tiro. O delta do Nilo em direção ali, costa mediterrânea, para Gaza, né, Canaã. Então, assim, era melhor ter ido ali pelo norte. Aí eles usam uma desculpa dizendo que é porque era uma região mais, como é que diz, vigiada.
tinha mais fortes, era mais vigiado. Não, fortes tinha em todo lugar. Em todas as fronteiras do Egito tinha, no Sinai. Então, a gente tem resquícios de fortes, antigos fortes no Sinai. Então, o problema aqui é outro, né? Aí eles dizem, não, é porque aí na narrativa bíblica diz que foi um castigo, né, João? Deus castigou e disse, vocês vão passar agora 40 anos. Porque a ideia do escritor da narrativa, em cima do castigo, é construir uma rota, entendeu? Das cidades que eles querem dominar. Essa é a grande verdade. Eles fazem toda, eles arrodeiam toda a área para chegar lá. Mas então, aí... o intuito não era dominar só sobre Canaã. O intuito era dominar sobre outros lugares, mas infelizmente eles nunca foram uma potência. Muito pelo contrário, eles sempre foram dominados pelas potências. Cara, e hoje os caras estão mandando ver, né? Querendo dominar e estão ainda conquistando a terra que eles querem, a força. É uma geopolítica complicada aqui, né, João? Desde o passado, confusão grande. Passar para o próximo. Pois é. Banheira de pedra. Aqui o João vai falar melhor, uma banheira de pedra de calcário e bacia de drenagem ali do século XV antes da Era Comum, que é justamente o período do suposto personagem lá, Moisés. Eles drenavam a água, né, que era barrenta, através dessa areia que tem aí em cima, para que a água ela ficasse bem limpa. E essa água ia ser transportada para onde? Para banheiras e piscinas que haviam dentro do próprio castelo ali do faraó. E até mesmo as pessoas que trabalhavam, elas também, assim também banhavam. Elas nunca foram obrigadas a banhar com água do Nilo, até porque o Nilo ele era considerado um rio sagrado. E havia ali milhares de crocodilos que podiam devorar aquele pessoal ali. Mais sagrado ainda. E crocodilo aí, logo, cara? O que acontece? Drenavam a água, limpavam a água para banhar. Né? Então, vamos supor que até os escravos, vamos dizer que eles tinham escravos, até os escravos banhavam com essas águas, eles não eram obrigados a estar no Nilo. Aí vem a narrativa dizendo que o camarada foi tirado do Nilo, né? Pelos criados da filha do faraó. Aí aparece o camarada que é doutor, arqueólogo, isso, aquilo, outro, e vai dizer que o camarada foi, na verdade, ele foi adotado pela, como é lá o nome dela, que é meio complicado, enrola minha língua de falar. O camarada não tem a vergonha, cara. Não tem pudor. Sou a Hatshepsut. Falar uma coisa no podcast. Sabe? E os caras no podcast acham velho. Aí não dá certo, aí ele joga para outro canto. Aí ele está no podcast e diz assim, olha, até hoje a arqueologia nunca conseguiu provar a historicidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jó, não sei o que mais. Aí o camarada fala assim para ele, mas essa história de Jó? Não, havia ali na Mesopotâmia outros escritos, inclusive no Egito e tal, mas a verdade tem alguém histórico aí. Aí quer dizer que foi Jó. Sabe? Cara, é complicado. Piorou. Jó? Só que é tipo assim, eu acho ele muito inteligente, cara, porque ele nós não, mas uma mente frágil, ele consegue desdobrar em 1 minuto com os argumentos dele. Entendeu? Porque ele sabe fazer a situação. Ele é inteligente. Eu concordo que ele é inteligente. E aqui nós temos os dois decálogos, né? Que as pessoas enchem a boca dizendo que Êxodo 20 é a lei de Deus, que ela tem que ser vivida, né? Que Deus falou com Moisés no Sinai. Aí Deus entrega a Moisés uma escrita divina, aonde ele escreve com o seu dedo nas pedras. Aí o Moisés desce de lá, fica puto da vida lá com o povo que está adorando os bezerros, né? E aí ele simplesmente pega a escrita divina e quebra.
cara, se aquilo eu falei com o próprio Deus, ele me deu uma escrita, ela é divina para mim, por que eu vou descarregar nela o erro dos outros? Eu não poderia muito bem ler ela para o pessoal, olha, Deus mandou isso aqui, ó. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas já como vocês fizeram, peraí, vou botar as pedras aqui do lado, que elas são sagradas. Existe uma escrita sagrada pelo próprio dedo de Deus aqui. E eu vou ter que matar vocês tudinho. Mas não, o camarada se aborrece, taca de arma no chão. Aí pior ainda, pior. Isso eu estou falando do capítulo 32, que não está aí. Aí esse Deus diz para ele assim, lavra 2 pedras. Então, Rogaciano e Érica, se eu substituo as pedras quebradas valem alguma coisa? Para mim, não. Para mim, não. Aí ele diz assim, lavra mais 2 pedras e leva, porque eu escreverei as mesmas palavras que foram escritas nas primeiras. Agora eu pergunto para a galera do chat, bate um print e vai ler Êxodo 20 e Êxodo 34 e fala para mim quais os mandamentos que repetem nas tábuas diferentes aí. Porque o verdadeiro decálogo que deve existir na mente do crente ou do judeu é o decálogo do capítulo 34. Porque o do capítulo 20 foi quebrada e deixado para trás. Então, as pedras que passam a fazer parte da chamada Arca da Aliança, que veio também do Egito, que é mais uma adaptação da Arca de Anubis, é as pedras de Êxodo 24. Ou seja, você tem 2 tradições se combatendo. Por quê? Porque eles não tinham, vamos dizer assim, não eram unânimes. Você tem classes diferentes lutando pelo poder. Porque nós não falamos de judaísmo, e sim de judaísmos no plural. Até hoje o judaísmo não é único. Existem várias vertentes dentro do judaísmo. Isso. Entende? Ou seja, você tem uma religião que ela não é intacta. Ela tem rupturas. É igual o cristianismo. Né? Ainda bem que eles não são proselitistas, né? Querem enfiar essa crença deles nas pessoas, igualmente os cristãos, né? E também essas narrativas elas só chegaram até nós através de quem? Da Igreja Católica. Elas nunca chegaram até nós através dos judeus, porque os judeus não são proselitistas. Se você for falar com um judeu ele vai dizer assim, o Deus é nosso, a escrita é nossa e foi escrita para nós. E todas as leis e mandamentos que tem ali é para nós, não tem nada para vocês. Pelo menos os que eu conheço, eles me falam isso. Só que a Igreja Católica uniu os 2 livros, né? Chegaram no nosso país, arrebentaram com os nativos da terra, arrebentaram com os verdadeiros donos da terra, deram nome a eles que não era, índios não são o nome deles, índios é por conta da rota errada que eles fizeram, quando que tinham chegado na Índia, e eles massacram as pessoas que aqui estão, para te ver que a gente vê evangélico brigando por causa de Bíblia, eles nem estudam a origem das pessoas que realmente são os donos do nosso país. Entendeu? Pessoas vêm de fora com a sua fé, com a sua crença, com o seu livro normativo religioso, matam as pessoas que estão aqui, tentam mudar a fé dos que ficaram vivos, né? E mistura as raças em atos sexuais. Trazem os escravos que vão ter relações com os nativos da terra, que vão ter relações com os europeus, aquele negócio todo, e vai ter a misturada que nós temos no nosso país. E aí o camarada quer vir e julgar a gente por causa de Bíblia, dizer que Jesus, sabe? É isso que a pessoa não para estudar nem a origem do país dela. Como tudo isso é que veio acontecer. Né? Então é complicado isso. É uma ignorância, né? Não conhece nem a própria história, não sabe que esse cristianismo veio para colonizar realmente, né? Então, todo um processo de colonização, genocídio, a pessoa não sabe nem o que está defendendo. E é tão complicado que se um camarada desse for para Israel, ele vai ter que visitar 3 túmulos de Jesus. Né?
É o turismo fake de Israel. É interessante, tem gente querendo provar a existência de Abraão e o local do túmulo de Abraão, né, também, né? Diz que tem lá em Israel esse túmulo de Abraão. E tudo eles criam uma mística, que diz que o único rabino que entrou lá, né? Teve um rabino que entrou lá e saiu e ele não pode falar nada para ninguém das coisas que ele viu lá. Mas muitos que entraram lá não voltaram vivos. Então cria-se toda uma mística que é para colocar medo nas pessoas e fazê-las acreditarem nisso. Isso dá dinheiro, porque muita gente sai de países e países acreditando nisso para visitar. Hoje o comércio de turismo em Israel deve muito ao cristianismo. Muito ao cristianismo. Principalmente hoje, você vai em Israel ali, você vai ter várias agências de turismo internacionais que são de líderes religiosos aqui do Brasil. E isso o evangélico não sabe, que é ele que está patrocinando, ó, todo esse movimento aí. Agora, um dia desse foi um evangélico lá pregar, não foi? Botaram para correr. E aquele ele foi patrocinado por alguém. É o Alan Chaves, é o missionário Alan Chaves, que é louco de pedra. Ele já foi até para os Estados Unidos. Ele vai para os países aí. Com certeza. E aí fica com esse proselitismo. Até aqui em São Paulo, ele fica na Avenida Paulista fazendo raiva lá, o povo lá desafiando, atacando as pessoas de religiões de matrizes africanas, atacando homossexuais. E tem hora que tem gente que perde a cabeça com ele e parte para cima, porque... Olha o nível de ignorância. Israel é a melhor prova que Deus existe. Realmente. Nossa. Deus Javé, né? É maligno. É um lugar maligno que nem o Deus Javé. O Deus bíblico, ele é uma criação da mente humana, da mente judaica. Vai estudar, rapaz. Deixa de defender terrorista. Eles não, olha, eu gosto de correr aqui de manhã cedo. E aí eu passo aqui na minha cidade, eu passo numa frente de uma Assembleia de Deus. E tem um camarada gritando lá às 6 horas da manhã. Eles não conseguem respeitar nem o que o Jesus ensinou para eles. Não é isso que Jesus fala? Não fique orando em cantos de praças, gritando, batendo no peito, se planteando. É isso que ele fala. Antes, entra no teu quarto, fecha a porta. Então, nem o próprio Jesus, que ele diz que eles aceitaram, eles respeitam. Sabe? Quando vocês estiverem na sinagoga, não pegue os primeiros assentos. O cara quer sentar. Aí o cara transforma o altar, que era onde havia a matança dos animais, em dança. Aí senta lá só os importantes. E o cara vai pregar. O tá na Bíblia era onde os animais eram mortos. Né? Aí Jesus diz assim: não pegueis nos banquetes os primeiros assentos. Seja os últimos, para vocês não serem reconhecidos pelos homens. Mas eles fazem tudo ao contrário. Eles mesmos não respeitam. Não respeita outra, João. Se Jesus veio para pregar um amor incondicional, toda essa coisa, né? Por que os crentes não fazem isso? Né? E ao invés ficam atacando aqui, né? Como esse senhor aqui, Moisés. Então... O próprio, se eu não me engano, Dalai Lama, parece, se eu não me engano, antes de morrer, um camarada cristão fez lá uma reportagem com ele. E perguntou o que era que ele achava do cristianismo. Ele disse: olha, de Jesus eu posso falar coisa boa, mas dos cristãos, me desculpe. Não tem nada me dando cristão. Isso está em domínio público. Se o cara pesquisar, ele acha. Não está atacando ninguém, mas chega aqui para pregar evangelho, dizer que nós somos loucos, que a gente não vai ser salvo, vem defender Israel aqui, né? Então é uma coisa assim. Eu tô falando, ele disse que está falando de Israel histórica, deve ser isso. Que Israel histórica, por favor. E não do povo que está lá, tudo que está na Bíblia. Não dá nem pra, ainda bem que eu não estou nem vendo isso. Uma pessoa dessa, ela não prestou atenção das informações que a gente trouxe aqui. Ele estava dizendo no chat que os lugares, as coisas que a Bíblia narra, está lá em Israel. Pode até estar, algumas coisinhas. O problema é tudo invenção.
é as cronologias que não batem com as narrativas, né? A gente não vai negar que tem um templo de Jerusalém, tem, o templo está lá. A gente não vai negar que existiu uma cidade chamada Ur dos Caldeus, existiu. Uma Assíria, existiu. Que existiu um Egito, existiu. Que existiu um domínio babilônico, beleza. Né? O problema é os erros cronológicos, os anacronismos dos textos. Os escritores escrevem na sua época e querem remontar uma história de milênios atrás, ao qual eles nem conhecem a cultura daquele tempo, que eles nem viveram. E tudo isso aconteceu porque o Deus bíblico deixou. Entendeu? E aí... João, esse é o problema, o Deus bíblico. Eu acho que o maior produtor, eu acho que quem mais gera ateus no mundo é Javé. É o Deus bíblico. É o Deus bíblico, porque você vê, primeiro, Moisés, eu não sou ateísta, tá? Eu sou agnóstica, justamente porque eu ainda não tenho, eu não tenho entendimento ainda dessa questão total, né? Eu tenho as minhas convicções, tem coisas que eu realmente não sei e estou tentando compreender. Mas eu acho que quem mais produz ateus é o próprio Deus bíblico, é o Javé, porque você tem um Deus ali maligno, né? Desculpa, mas você tem um Deus cometendo atrocidades. É um Deus que tem um povo escolhido, que maltrata o próprio povo escolhido, chacina os inimigos do povo escolhido, e até hoje isso, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque foi um Deus ali inventado, criado pela mente psicopata de alguém, né? Provavelmente, desculpa, mas para criar aquela narrativa. É o que eu falei no começo, você tem que observar o que é que o construtor da narrativa quer que você acredite. Não é Deus, não é Jesus, não é Moisés, não é Abraão, tem alguém escrevendo, e é esse alguém que quer que você acredite naquilo que ele está desenvolvendo. Porque tudo sai da mente humana, de classes que querem dominar, inclusive a mente desse camarada que já está sendo muito dominada, né? Com certeza deve ser alguém que come, veste, dorme e vive da forma que alguém determinou para ele viver, porque Deus falou com ele. Infelizmente é isso. E assim, ser agnóstico, ser ateu, ser crente, ser umbandista, é apenas uma escolha. O que tem que valer mesmo é o seu caráter. Exatamente. Você diz que aceitou Jesus, Jesus disse que você tem que amar os seus inimigos, bendizer o nome deles e orar por eles. Está lá em Mateus, lá no Sermão do Monte. Jesus disse que você não deve ser como os fariseus, que falam, mas não fazem, que não movem um dedo, né, que não usam um dedo para mover o peso que eles colocam na costa dos outros para carregar. Então você está carregando um peso que jogaram na sua costa e a pessoa que colocou na sua costa não está te ajudando. É apenas a tua mente acreditando em um ser que você decidiu acreditar que ele existiu, mas que você mesmo não respeita as palavras que ele deixou no livro para você seguir. Me desculpe, mas essas são as palavras que eu deixo para você nessa noite. Ele pede para Deus ter misericórdia da gente, né? Só que, olha só o que é que diz Jeremias 19, versículo 9. Deus punindo o povo, olha só, eu não tinha coragem de punir ninguém dessa forma. Olha só, e os farei comer a carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Deus despreza o povo, porque o povo não quer saber dele, né? Porque ele é um Deus carrasco, e aí ele fica com raiva e diz, olha, agora eu vou apertar tanto vocês, colocar os inimigos de vocês contra vocês, vocês vão passar fome, vão ficar num aperto tão grande, que eu vou punir vocês a comerem a carne de seus filhos e de suas filhas, no aperto que vocês vão sofrer. Eu, como um ser humano, eu louvo a minha própria consciência e caráter, que eu não faço isso com ninguém. Para alguém acreditar em mim e me seguir, eu fazer isso, e aí é um Deus de amor que o crente vem trazer para a gente, e aí diz, não, mas por que você não acredita no meu Deus que é de amor? Eu digo, porque o livro que descreve esse Deus
mostra que ele é o pior carrasco que existe. Quando a gente vai para dentro das narrativas históricas do povo que testifica desse Deus, está tudo errado. Não tem evidência alguma de patriarcas, de êxodo, de profetas, de reis. Não tem. Pouquíssimas coisas ali existiu. Mas o resto é toda história da carochinha, né? Já pensou se o nosso país fosse regido pelas leis bíblicas? Nós três já tínhamos sido, não estávamos mais vivos. Os evangélicos, eles já tinham nos apedrejado, nos estourado no meio, cerrado nosso pescoço. Entendeu? Nem para isso a pessoa observa. Tá entendendo? Que as leis da Bíblia eram para um povo lá que hoje eles nem vivem essa lei. Porque se eles vivessem essa lei, eles estavam lascados. Eles estavam arrebentados. Então, nem eles mesmos mais vivem essa lei. Hoje você chega em Israel, o aborto é liberado, a maconha, o homossexualismo. Entende? É verdade. Porque não dá para viver essas leis. Mano. Vai ser filho matando pai, tio matando sobrinho. É assim que vai ser. Então, eu agradeço muito as leis que eu tenho no meu país e agradeço mesmo de não ter uma lei dessa, onde as mulheres não tinham oportunidade nem de ter um emprego. As mulheres, elas eram um objeto do homem. Nem somente votar, para nem ter ensinar, filhos nem nada. E fazer assim. João, era um objeto? Está lá na lei dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o animal do teu próximo, não cobiçarás a jumenta do teu próximo. Olha onde ela está classificada aí. Ó. Olha só. São os objetos do homem, cara. Todas essas coisas não cobiçarás depois. Nem para isso a pessoa observa. Eu acho que é por isso que eu acho que Moisés chegou lá e quebrou as pedras quando ele viu isso. Caramba, isso aqui tá errado, hein? Poxa, a mulher é um objeto, vou quebrar essas pedras aqui. Tá, não, claro que eu tô brincando. Tá? A verdade é que esses 10 mandamentos que eu citei aqui, eles não existem. Eles foram quebrados, eles não podem ser mais utilizados. Por quê? Porque foram escritos outros 10 mandamentos nos lugares deles. Está em Êxodo 34. Não sou eu que estou inventando, está na sua Bíblia. Leia. Leia com atenção. A questão é ler. Mas aí é difícil. Basta você ler com atenção que você... Eu tenho um irmão que ele era da Assembleia. E um dia desse a gente conversando, né? Ele disse assim, cara, depois que eu passei a ler com atenção, foi que eu fui observar quão grandes coisas terríveis eu imaginava na minha cabeça. Que é só uma criação humana, é um livro humano, não tem nada de divino nisso. Então, se você quiser que a Bíblia é um livro divino, você vai ter que concordar com os outros escritos de religiões do mundo todo. Porque a grande maioria das religiões tem os seus livros normativos para reger aqueles que acreditam nessa religião. É isso. Sabe, assim, eu não dá pra, eu não consigo, não parece para mim. Mas eu gosto de falar essas coisas para ver se a pessoa ela tem um pouco de, sabe, de usar o cérebro. Isso não é para nós. Ouve, ó Israel, não tem nada a ver com Israel, cara. Nós estamos no Brasil, sabe? Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, tu vai ser punido, porque... Está repreendido em nome de quê? Que eu não entendi aqui que ele botou. Em nome de Jesus. Está sendo punido por seus pecados. Israel, não sei o que vai... O que Israel tem a ver com a gente? Eu não entendi. Amigo, aprenda uma coisa. O catolicismo trouxe isso para cá. Entende? Entendi, não. E houve um rompimento. E aí viraram os evangélicos e aí chegaram até você. Uhum. Sim, acho que continua com a dona Cat Evans está repreendida em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não sei por que eles usam tanto isso. É uma coisa que eu acho chata, tá conversando com uma pessoa cristã evangélica, porque você não pode. Você está falando um assunto até comum, né? E toda hora, nossa, misericórdia. Não, está repreendido em nome de Jesus. Não, misericórdia, eu tenho mania de falar.
Não, mas eles são demais, toda hora, toda hora, toda hora. Misericórdia vem do latim, né? É repreendendo, é como se estivesse conversando com a pessoa mais horripilante da face da terra. Toda hora é como se fosse com repúdio, está repreendido, como se a pessoa fosse tão maléfica a tal ponto, é como se tivesse diante. Ele falou várias vezes que está repreendido, não sei. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Moisés, a culpa é do João. Não, peraí. A culpa é do João, viu? Não é minha, não. Em vez de observar... Que é o herege. Em vez de observar a conduta, quer julgar pela crença. Esse é o grande problema. Meu amigo, se você for observar o tanto de escândalo, de estupro, de assassinato que há dentro da denominação religiosa no Brasil, eu vi uma matéria hoje que um pastor matou uma pastora por causa do dízimo. Conflitos, guerras entre igrejas. O cara matou a mulher porque ela estava tirando fiéis da igreja dele para dela, por conta do dízimo. O cara estuprava as duas filhas desde os 9 anos de idade, é pastor. O cara foi pego num motel com a mulher do irmão que ele casou. Ele foi pastor, o cara que casou os dois. Então, quer dizer, eu por ser agnóstico, a Érica por ser agnóstica, o Rogaciano por ser ateu, nós temos uma conduta 100 vezes melhor do que esse pessoal, cara. Você é doido, meu. Sabe? E a pessoa vem querer julgar a gente por conta de acreditar ou não, amigo. Basta você ver o caráter das pessoas. Isso já basta. Eu aqui, eu jamais vou fazer algo para defraudar alguma coisa de você ou da sua família. Essa energia aqui sou eu que pago. Tá rindo à toa. A internet sou eu que pago. Eu tô rindo aqui dos comentários aqui, gente. Desculpa. Sabe, nós aqui, nós trabalhamos, nós buscamos uma vida, né, de profissionalismo para que a gente possa custear até os nossos gastos para poder estar aqui. Ai, meu Deus. A gente não pede um centavo. E as pessoas que contribuem com a gente, elas contribuem de coração. Ninguém aqui banca dízimo, oferta, nada aqui. É complicado. Então, vamos começar a cobrar um dízimo, né, João? Eu acho que os crentes saem da nossa live. Vamos começar a cobrar. Galera, nós já estamos 2 horas. 2 horas. Tá certo. É uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos do chat. Eu não tenho acesso aqui ao chat, que eu estou no celular, mas muito obrigado. Tá. E dizer às pessoas que apoiam, muito obrigado. Dizer às pessoas que apareceram aqui na live e que ainda não apoiam, mas que vocês vão apoiar mais na frente. E eu gostaria muito que vocês continuassem conosco, né? Principalmente o Moisés, né? Você não lê a Bíblia, não. Só pega algumas partes. O tempo do Velho Testamento é tempo da lei. Jesus veio para acabar com a lei. Mas como é que você paga dízimo se o dízimo era da lei? Parece que Jesus não pagou a lei toda. Porque você paga dízimo. O dízimo não era todo, não. Algumas partes só, né? Então, assim como você está dizendo que eu leio, né? Eu não leio toda a Bíblia, e só algumas partes, eu acho que as partes que me convêm. Então, você também não observou isso, porque se Jesus pagou a lei, como é que você dá dízimo lá na sua igreja? É o seu pastor que está lhe enganando, não sou eu, não estou cobrando um centavo seu. É o seu pastor que está lhe enganando para viver uma vida abastada sem precisar trabalhar. Eu trabalho, meu amigo. Eu trabalho 12 horas por dia e folgo 3